Nós vamos dar continuidade ao estudo dos grupos animais, estes que têm organização corporal multicelular. Nós estudamos os poríferos e os quinidários. Agora vamos começar o estudo dos vermes achatados, os plateumintos, e os cilíndricos, os nemateumintos. Esse termo verme é um termo genérico. Ele não tem uma classificação, uma definição científica, mas se refere à forma desses animais, que geralmente têm o corpo alongado, não possuem pernas nem conchas e que podem viver tanto em local ambiente aquático quanto lugares úmidos. Os plateumintos recebem esse nome do grego plate, plano, e elmins, verme. São animais de corpo alongado e achatado dorso-ventralmente. A maioria deles é aquático, mas há algumas espécies terrestres. Eles podem ter vida livre ou ser parasitas, inclusive do homem, e o seu comprimento pode variar de milímetros a metros. Aqui nós vemos a importância da classificação de alguns conceitos que revisamos anteriormente. Por exemplo, esses animais são triblásticos, acelomados e protostômios. Eles têm camadas de musculares que possibilitam o seu movimento. O sistema digestivo é incompleto em razão da ausência do ânus, sendo que o seu intestino pode ser ramificado. Ele tem um sistema excretor em que há presença de células flama e um sistema nervoso formado por gânglios, que são agregados de células neuronais, não possuindo sistema esquelético, circulatório e nem respiratório. A simetria do corpo desses animais é bilateral. Observe aqui um corte transversal do corpo dele, onde pode-se visualizar endoderme, mesoderme e ectoderme. A ectoderme é que origina a epiderme do animal, e assim os demais tecidos do animal são construídos por essas camadas ou folhetos germinativos, como a musculatura, que possibilita seu movimento, e a sua cavidade intestinal, ou seu intestino, que é originado pela endoderme. Observe aqui o corpo do animal, que ele possui esse sistema digestivo simples, com uma boca, uma faringe curta e o intestino ramificado no decorrer do seu corpo. A presença desse intestino possibilita a digestão extracelular, onde ele lança enzimas digestivas que começam a degradação do alimento, e intracelular, dentro da célula, em que esses nutrientes são distribuídos para todo o corpo do animal. A excreção de substâncias não utilizadas pelo corpo do animal ocorre através de estruturas tubulares, onde há presença de células especializadas na coleta e remoção dessas substâncias. Essas são as células flama, ou solenócitos. Como as células flama possuem cílios, elas conseguem lançar essas substâncias para canais excretores que se abrem em poros no corpo do animal. Os plateumintos conseguem perceber o ambiente e reagir a ele a partir de gânglios, que deles partem dois cordões nervosos que percorrem o seu corpo, e esses cordões nervosos captam estímulos externos e internos, e assim esse animal possui uma pequena cefalização na região anterior do seu corpo. Eles podem ter ocelos, que são estruturas fotorreceptoras que captam a presença de luminosidade. Não são considerados olhos, pois não formam imagens. Os plateumintos têm, portanto, um sistema nervoso diferente dos quinidários, pois os quinidários possuem células nervosas espalhadas pelo corpo de forma difusa, enquanto os plateumintos já têm células agregadas que formam gânglios e ainda cordões nervosos.
Uma vez que esses animais não apresentam nem sistema circulatório, respiratório ou esquelético, eles precisam distribuir os nutrientes por difusão, assim como os gases, e ainda, como eles não têm uma estrutura de suporte esquelético, o seu movimento é garantido por camadas musculares. Uma peculiaridade dos platelmintos é que algumas espécies possuem alto poder de regeneração. Essa capacidade ou habilidade pode inclusive representar a reprodução animal. A reprodução animal de algumas espécies pode ocorrer ainda pelo hermafroditismo, em que esse animal pode possuir estróbilos ou porções, pedaços do seu corpo que apresentam tanto órgãos femininos quanto órgãos masculinos, produzindo gametas e a possibilidade de autofecundação. Essas espécies hermafroditas podem ser reconhecidas como monóicas, pois um único animal apresenta os dois sistemas reprodutores em seu corpo. É o caso da planária e da tênia. Nesse exemplo, nós temos uma planária que, ao invés da autofecundação, está fazendo fecundação cruzada, em que dois indivíduos trocam espermatozoides, ocorrendo a fecundação interna e o desenvolvimento direto de animais, ou seja, eles já apresentam a estrutura corporal semelhante à do adulto. Estudamos 3 classes no filo dos platelmintos: os turbelários, representados por planária, trematódeos, como os esquistossomas, e os cestódios, representados por tênias. Como os turbelários são de vida livre, as planárias geralmente não são parasitas humanos, vamos nos ater a estudar as espécies de importância médica, como no caso a espécie Esquistossoma mansoni. Esse animal, ele é responsável pela doença esquistossomose. Aqui nós temos o macho e a fêmea. Esses animais costumam se hospedar no corpo humano, no fígado, onde eles realizam a reprodução sexuada. Por isso, o homem é considerado o hospedeiro definitivo desses vermes. Tendo a ocorrência da reprodução, esse indivíduo vai liberar um ovo, onde há larva desse verme, e se o ovo desse verme for liberado em um ambiente aquático, essa larva, denominada miracídio, vai penetrar em caramujos que estejam nesse ambiente, e lá no caramujo, essa larva vai se transformar no tipo cercária, e as cercárias estarão natantes nesse ambiente, e caso encontrem um outro indivíduo, penetram através da pele do homem, atingem a circulação sanguínea e vão se localizar no fígado de outros indivíduos. Essa doença também pode ser chamada de barriga d'água. Ela causa coceira no local da penetração das larvas, febre, mal-estar, diarreia, dor abdominal. A pessoa pode perder o apetite e inclusive apresentar hepatoesplenomegalia, o aumento do fígado. Os principais cestódios que causam doenças em humanos são Taenia solium, que ela pode estar presente no porco, e a Taenia saginata, que pode estar presente no boi. Essas tênias podem ter de 3 a 8 metros de comprimento e elas se alojam no intestino humano, crescendo através da formação de proglótides, e essas proglótides, elas que, através da reprodução sexuada, produzem ovos. Esses ovos são liberados pelas fezes desse indivíduo, e caso esse ovo de tênia seja ingerido pelo animal, porco ou boi, nos músculos desse animal, ele vai desenvolver uma larva denominada cisticerco. O cisticerco, ele se apresenta no músculo do animal,
Caso o homem ingira o cisticerco, ele vai desenvolver no seu intestino uma tênia. Nesse caso em que o homem ingere o cisticerco e pode apresentar uma tênia no seu intestino, ele desenvolve a doença teníase. Mas algo diferente pode ocorrer. Caso esse homem ingira os ovos que foram liberados nas fezes, ele vai desenvolver um cisticerco no seu corpo. E esse cisticerco tem preferência por regiões cerebrais ou musculares do indivíduo. Nesse caso, ele vai desenvolver a doença cisticercose. Já os nematódios, nematelmintos, eles são filhos de animais cilíndricos bastante alongados. Esses vermes recebem esse nome devido à palavra nematos, que significa fio. Eles têm esse aspecto cilíndrico e que podem inclusive viver em solo úmido ou parasitar. No caso, temos a lombriga, o ancilostoma e a filária. São os principais causadores de doenças em humanos. Existem milhares de espécies de nematódios. Eles apresentam simetria bilateral, são triblásticos, pseudocelomados, protostômios, não apresentam metameria, que nós vamos estudar nos anelídeos e nos artrópodes. O sistema digestório é completo, sistema nervoso é ganglionar, sistema excretor através de renetes, que são tubos em forma de H, sistema respiratório ausente, circulatório ausente e a reprodução é sexuada na maioria das espécies. Nessa vista do animal, nós podemos verificar o sistema digestivo completo com boca e ânus e o pseudoceloma. Os nematelmintos não possuem células flama. Eles liberam as substâncias não utilizadas por túbulos ou canais, onde há células do tipo renete. Os poros do renete são ventrais e próximos à boca. E essas excretas do pseudoceloma são retiradas do corpo do animal por difusão. Em relação ao sistema nervoso, nós visualizamos um anel nervoso, não são gânglios, que se localiza ao redor do esôfago e ele está ligado a 6 nervos anteriores e a 2 cordões nervosos, um dorsal e um ventral. Eles podem apresentar órgãos táteis próximos à boca, denominados papilas, que captam estímulos químicos, e órgãos táteis também do tipo cerdas. Agora vamos estudar as principais doenças causadas por nematelmintos. A Ascaris lumbricoides, que é popularmente conhecida como lombriga. As lombrigas são responsáveis pela doença ascaridíase. Elas se estabelecem no intestino, lá se reproduzem e produzem ovos. Esses ovos podem contaminar o solo, a água, os alimentos e serem ingeridos por um hospedeiro como o porco ou o homem. Quando esse ovo é ingerido, ele desce pelo tubo digestório até o intestino. Como as larvas liberadas são jovens, elas penetram a corrente sanguínea e se deslocam para diferentes órgãos como o fígado, do coração e pulmões, onde sofrem mudanças e podem causar sintomas como o da pneumonia. Dos pulmões, elas percorrem o sistema respiratório até a laringe, onde provocam tosse com o movimento que executam. Alcançando a faringe, elas podem ser novamente deglutidas e assim atingem novamente o intestino delgado, crescem e se transformam em vermes adultos, onde cada verme fêmea põe diariamente mais de 200 mil ovos que são liberados através das fezes. A ancilostomose já é uma doença que pode ser causada por 2 espécies diferentes, Necato americanus e Ancilostoma duodenale. Eles possuem ventosas que se fixam ao intestino delgado do indivíduo. Lá eles se reproduzem, produzem ovos que são liberados nas fezes. Desses ovos surgem larvas que podem contaminar o solo e essas larvas podem penetrar na pele de outros indivíduos, assim fechando o ciclo. A Weisseria bancroft, ela também é de importância médica porque ela causa filariose.
também conhecido como elefantíase, e os vermes transmitidos pela picada do mosquito Culex, como são de tamanhos reduzidos, eles penetram no indivíduo e migram para os vasos linfáticos, aonde os vermes adultos produzem microfilárias que vão para os vasos sanguíneos e linfáticos. Quando o mosquito pica esse organismo, ele pode se infectar e transmitir a doença para outros. Nessa imagem temos pessoas com filariose, a elefantíase, devido ao acúmulo de vermes nos vasos linfáticos.